إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, caros irmãos e honradas irmãs, antes de iniciarmos com o Jumu'ah, como é de praxe, já fiz da vez passada, acho que da ano passada também. Os que estão longe, aproximarem-se. Estão nas paredes, saírem. Os que estão a brincar, pararem de brincar, porque o Jumu'ah vai se tornar inválido. Mesmo com crianças, não tem problema, fica aqui à frente. A criança está livre de brincar, mas os mais velhos não estão livres de brincar. As crianças podem correr, inshallah, da minha parte não vão ouvir, a não ser que seja uma criança que percebe que o pai deixa ela brincar. Mas se forem crianças de verdade, pequeninas, podem correr à vontade, ninguém tem que ficar zangado. E é assim que começam, e não podemos nos sentir mal quando as crianças pequeninas brincam no masjid. Vai brincar 1, 2, 100 vezes. Vai chegar uma altura que vai parar de brincar. Então este meu filho brincava muito no masjid. Há 2 meses, alhamdulillah, começou a fazer salat sem brincar. Ainda olha para os lados, mas está sentado ali. Não é porque está doente, mas habituou já a estar no masjid. Então estejam à vontade. Com as crianças estejam à vontade. O que não pode fazer é os homens distraírem-se com as crianças. Pegarem aqui, pegarem lá, rir aqui, rir lá, isso quebra o Jumu'ah, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dividiu-nos a nós, os humanos, em estratos sociais. Fez alguns ricos, fez outros pobres, fez alguns governantes, outros governados, patrões, empregados, e assim sucessivamente. E este é o sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse fazer a todos ricos, teria feito. Se quisesse fazer a todos pobres, teria feito. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez desta forma. E ele até diz no Corão: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. São eles que distribuem, que dividem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya. Nós é que dividimos o sustento deles no dunya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. E colocamos a eles alguns acima de outros. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Para que haja submissão. Alguns submetem-se a outros. E este é um sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é algo que nós é que criamos, nós é que fazemos. Não. Para querer deixar claro de que se alguém é rico e outro é pobre, quem fez ele rico foi Allah subhanahu wa ta'ala. Quem fez aquele pobre foi Allah subhanahu wa ta'ala. E não somos nós que temos este poder de fazer alguém rico ou de fazer a outro pobre. E esta submissão também que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em alguns para outros, é também um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E no meio desse estrato social todo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como um sunnah no dunya, Allah fez alguns patrões e fez outros trabalhadores, empregados. E não podemos assumir a palavra empregado como uma palavra ofensiva. Não, empregado é aquele que tem um emprego. É aquele que tem um emprego e ele, de alguma forma, tem obrigações para com o seu patrono. E o seu patrono também tem obrigações para com este empregado. Ninguém vive sem outro. Isto é o que nós temos que colocar na nossa mente. Ninguém vive sem outro. Ninguém é melhor que o outro na relação patrão-empregado. Percebe o que isso significa? Quando diz que ninguém é importante e é melhor que o outro na relação patrão-empregado. O patrão, para ser patrão, tem que ter o quê? Tem que ter empregados. Ele sem empregados não vive, e vamos falar depois por que ele não vive. E os empregados sem um patrão também não vivem.
Allah subhanahu wa ta'ala colocou através do patrão o risco do trabalhador na mão do patrão e colocou também na mão do trabalhador risco para o patrão. Se vocês querem perceber isso com mais profundeza, peguem as pessoas que foram raptadas e não se encontram no nosso país. Perguntem a eles o que seria deles sem aqueles trabalhadores. Vivem onde vivem, fora do nosso país, mas os empreendimentos deles estão onde? Estão aqui. Todos os dias está a gerar dinheiro a favor de quem? Deles lá. Eles não estão aqui para controlar. Mas tem pessoas contratadas que fazem esse trabalho. E aliás, até numa única empresa, pode ter o patrão, o dono da empresa e trabalhadores. E nesses trabalhadores, alguns têm graus acima de outros, mas todos são trabalhadores. Só que muitos esquecem até quando estão nos seus locais de trabalho. Ele, quando é dado um grau, já quer assumir como se ele fosse o dono da empresa, quer tratar os outros todos de qualquer maneira. Mas não, são todos empregados. E todos dependem de todos. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente é que ninguém é mais importante que o outro. Todos nós dependemos de todos. Na nossa casa, temos trabalhadoras, para aqueles que têm o hábito de contratar mulheres para estar em casa com a sua esposa. Um dia que falta a trabalhadora, o que acontece? Vira de cabeça para o ar. Vira de cabeça para o ar. Roupa acumula. Lixo acumula. Por quê? Porque aquela que é a patroa começa a pensar, eu levar lixo, pôr num plástico, ir ao teu contentor, ir deitar. Não. Ela quando vier amanhã de deitar, você começa a ver moscas. O que está acontecendo? Ah, é aquele lixo ali. Ah, mas por que o lixo está lá? Ah, porque a fulana não veio. Por que a roupa acumulou? A fulana não veio. Por que a louça está toda ela na banca? A fulana não veio. Isso demonstra que todos dependemos de todos. Só que Allah subhanahu wa ta'ala colocou alguns num grau acima por terem e colocou os outros para serem submissos. Mas todos eles dependem de todos. É por isso que nós, quando olhamos para o trabalhador, temos que sempre assumir de que este aqui, Allah subhanahu wa ta'ala colocou no meu caminho para me testar. Este poderá me levar para o Jannat ou poderá levar para o inferno. Depende de como eu irei tratá-lo. Os ulamás dizem, quando estamos para contratar alguém, para não termos aquela situação de que este é ladrão, este é isto, adota o sistema da esposa de Shuaib, filha de Shuaib. Quando foi chamar a Musa alayhi salam, disse, meu pai está a chamar. Shuaib alayhi salam foi questionando a Musa alayhi salam. Depois a filha disse, قالت يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرك أمين القوي الأمين. Diz, pai, contrate ele. إن خير من استأجرت القوي الأمين. O melhor a quem tu podes contratar é aquele que é forte e é honesto. Então, sempre que nós estivermos a querer contratar alguém, olhamos essas duas coisas, ser forte e ser honesto. Só força sem honestidade não funciona, porque vai fazer coisas que não deveria fazer. A honestidade sem força também vai impedi-lo de exercer a sua função com zelo, porque não tem força. E digo força, não é só força física, força psicológica, força de conhecimento, para ele exercer aquela função que tu estás a contratar. Então é muito importante, antes de nós contratarmos, seja ele quem for, olhar para essas duas vertentes, ser forte e ser honesto. E eu digo logo a priori, duas qualidades super difíceis de nós encontrarmos numa única pessoa. Encontramos alguns muito fortes, mas não tem nada. É super desonesto. Encontramos outros que são honestos, mas são fracos. Não consegue exercer a sua função com ele, não sabe fazer. Mas é uma pessoa honesta. Se perguntar a este, alguma vez aquele já roubou? Não, nunca roubou. Que tal? Horário, a tempo e hora, cumpre com tudo aquilo que é sua obrigação, em termos de qualidades
mas não consegue exercer a função pela qual ele foi contratado. Então, se nós formos aplicar esta recomendação do Corão, quando a filha de Shuaib disse para o seu pai: "Oh pai, contrate", porque o melhor a quem poderá contratar é aquele que tem essas duas qualidades, ser forte e ser amin. Contratou alguém forte e amin, ou não contratou alguém forte e nem amin, seja este ou seja aquele, a partir do momento que você contratou, tem obrigações para com ele. Não estamos hoje a querer falar das obrigações que ele tem para consigo, mas você como contratante, como um empregador, como patrão, tem obrigações para com ele. A partir do momento que ele está a trabalhar para si, já tem obrigações. Primeira obrigação, pagar a ele devidamente. Hadith de Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ele diz: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa arqahu." Paguem aos vossos contratados aquilo que é o seu salário, aquilo que ele merece. Qabla an yajiffa arqahu, antes que o suor dele seque. No outro riwayat diz: "A'tu al-ajira haqqahu", deem aos contratados o seu direito. Seu direito, antes de secar o seu suor. Sabe o que significa antes de secar o seu suor? O profeta sallallahu alaihi wasallam usou isto de forma metafórica, que olha, paguem ele o mais rapidamente possível. Chegou o dia de pagamento, você fez o contrato, tem que pagar até dia 5. Antes do dia 5 tem que pagar. Nós temos alguns patrões que infelizmente, mais uma vez, acham que estão a fazer um favor em dar o salário do seu trabalhador. E eu já ouvi situações de patrões que até dizem assim: "Olha, vocês vão levar metade em dinheiro, outra metade vão ali, aqui na loja, escolhem o que vocês quiserem, para eu abater na outra metade do seu salário." Eu não quero comprar na sua loja, quero o meu salário completo. Você tem que fazer o quê? Tem que dar o salário completo antes do dia que você acordou com ele. Se você não der antes do dia, no dia de Qiyamah, você vai ter que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala por que deixou passar um dia sem pagar o salário dele. E pensemos, coloquemos-nos nós no lugar deles. Há pessoas que têm que pagar a escola, têm que comer, têm que pagar transporte, têm que pagar renda, e muitos não têm casa própria, têm que pagar renda. E a renda também tem que ser paga antes do dia 5, por exemplo. Se não pagar antes do dia 5, lá nos contratos já vem o que ele tem que fazer, quantos por cento sobre a renda ele tem que pagar como multa, aquelas coisas todas. Então estão a ver que o atraso de um vira prejuízo para muita gente. E outros, olhemos, maior parte das pessoas aqui no nosso país recebe abaixo do salário mínimo. Maior parte. 5 mil, se chegar, alhamdulillah, 6 mil, 7 mil. Imaginem vocês, 5, 6, 7 mil para um agregado de 4, 5 pessoas. Renda, transporte, comida, tudo isso. Como é que ele vive? Para irmos para outra situação, que antes de você fazer o contrato com ele, seja o mais justo possível na estipulação do salário. Não olha para aqueles como se fossem máquinas, que olha, eles têm que fazer com que você fique rico e eles sugar ao máximo. Se vocês fizerem uma análise, eu não vos convido a fazer, mas estou a dizer por aquilo que é a nossa realidade, apanha pessoas muito ricas e os seus trabalhadores muito pobres. O que o patrão come, o que o patrão veste, o carro que o patrão anda, o telefone, os telefones que o patrão tem, o crédito que o patrão gasta e usa mensalmente, que ele se dissesse assim: eu este mês quero dividir o que eu uso em chamadas em duas partes, uma parte que ele dá no meu trabalhador, o trabalhador estaria folgado. Mas mesmo assim nós sugamos ao máximo, que é para ele realmente sentir de que eu estou aqui porque preciso. É por isso que na primeira oportunidade,
O trabalhador não pensa em duas vezes em trair o patrão e nem pensa duas vezes em desaparecer. Se ele encontra outro trabalho, foi embora. Você diz, mas este aqui está a trabalhar tantos anos comigo. Estava a trabalhar por força maior. Segundo, os nossos trabalhadores não são nossos escravos. Aba Mas'ud, radiyallahu anhu, diz que uma vez eu estava a castigar um escravo meu. Eu ouvi uma voz, alguém dizer, I'lam Aba Mas'ud, I'lam Aba Mas'ud, I'lam Aba Mas'ud, Allahu aqdaru alayka minka ilayhi. Diz que Allah, saiba Abu Mas'ud, saiba Abu Mas'ud, saiba Abu Mas'ud, Allah tem mais poder sobre ti que o poder que tu tens sobre ele. Vocês estão a imaginar a dimensão dessas palavras de alguém dizer ao patrão que está a castigar o seu trabalhador, Allah tem mais poder sobre ti que o poder que tu tens sobre ele. O poder que tu tens sobre ele é ínfimo, é de patrão para trabalhador só. Mas o poder que Allah tem sobre nós é de criador para criatura. Aba Mas'ud diz que eu quando virei vi que era para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que estava a dizer isso. Então ele disse a Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah, eu deixei, ele já é livre pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, estou a libertar, senti o peso de ter feito aquilo. Diz, illam taf'al lalafahatka an-nar, se tu não fizesse isso, Allah iria te queimar no fogo do inferno. Vejam que naquele tempo aqueles homens eram considerados escravos, eram pertença dos donos. Era como um bem, um carro. Vocês sabem, os escravos eram tratados como bens. Você comprou um carro, comprou um telefone, aquele era um bem. Por isso você podia vender, podia fazer com ele algumas coisas. Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele que Allah subhanahu wa ta'ala tem mais poder sobre ti do que o poder que tu tens por ele, sendo um bem dele. E o peso que ele sentiu foi tão grande que disse que, olha, este homem aqui é livre por Allah subhanahu wa ta'ala. Outro homem foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, eu tenho escravos, yakdhibunani, yakhununani, ya'sunani, mentem para mim, traem-me e desobedecem-me. O que eu faço com eles? Eu castigo a eles? O que será de mim no dia de Qiyamah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, olha, se o seu castigo for maior que a desobediência dele, ou a traição dele, ou as mentiras dele, tu terás que responder no dia de Qiyamah. Allah vai ajustar as contas entre tu e ele. Se o seu castigo for igual, então não há nada, nem para ti, nem para eles. Estão quites. Se o seu castigo for menor, então no dia de Qiyamah ele terá que restituir a si. Diz que aquele homem isolou-se e começou a chorar, até levantar a voz, por choro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, por que ele está a fazer isso? Será que ele não lê no Corão? Vem, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَنَضَعُ الْقِسْطَ الْمَوَازِينَ وَنَضَعُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ موازين القسط اليوم القيامة ونضع الموازين القسط اليوم القيامة. No dia de Qiyamah nós iremos colocar a balança da justiça, onde ninguém é injustiçado. Aquele homem disse a Rasulullah, eu liberto todos os escravos por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, para não ter que incorrer no pecado de entrar no inferno por estar a castigar ou por estar a tratar mal aqueles escravos. Escravos, nós estamos a falar de trabalhadores. Os trabalhadores nossos não são considerados escravos em nenhum momento. Então, não tratar a eles como escravos. Terceiro, a rifq, ser tolerante e ser gentil para com eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah subhanahu wa ta'ala é gentil e gosta da gentileza. Você diz, mas eles merecem, por isso que eu bato, eu insulto. Quem é melhor, tu ou ele? Se você insulta ele, se você bate nele, se você maltrata ele, porque ele fez alguma coisa errada para si, quem é melhor, tu ou ele? Acaba sendo tu pior, porque tu tens informação de que não pode fazer isso, e mesmo assim tu fazes. Ele podemos assumir, talvez por ignorância não sabe, ou mesmo que ele saiba,
mesmo que ele saiba, no dia de Qiyamah ele há de responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala em relação à conduta dele. E tu? Está disposto a acordar diante de Allah subhanahu wa ta'ala e dizer que Allah, este aqui fez isso e eu insultei ele? Está bom, insultou. Vai responder perante Allah, por que insultou? Por que bateu? Por que maltratou? Por aí em diante. Então veja Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Allah diz, Inna Allah rafiqun. Allah é rafiq para conosco todos aqui. Se Allah não fosse rafiq para conosco, gentil para conosco, como é que nós estaríamos hoje com os pecados que nós temos? Seria castigo na hora exata que você praticou o pecado, Allah iria castigar. Quarto, mais uma vez, assumir de que eles são seres humanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha, levou Anas bin Malik quando era pequenino e disse a Allah, este meu filho é muito inteligente, então que ele esteja aqui a servi-lo. Anas bin Malik radiallahu anhu diz que khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Eu servi a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 anos. 10. Falam yaqul li qat uf. Nunca disse para mim uf. Uf hoje é equivalente a quê? Estão a ver? Não estamos a mandar nenhum insulto ainda. Só isso. Diz que o professor Allah nunca disse para mim e nunca disse para mim, quando eu fizesse algo, por que não fizeste daquela forma? Ou se eu não fizesse, por que não fizeste? Nunca. 10 anos. E era pequeno em Anas bin Malik. Uma criança é normal, que às vezes comete erros e por aí. Mesmo assim, o professor Allah em nenhum momento dizia para ele, nem quero falar aqui de insultos. E ainda diz Anas bin Malik, uma vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enviou-me para fazer um trabalho. Eu a caminho apanhei outras crianças a brincar. Criança. Parou, ficou a fazer o quê? Assistir aquelas crianças a brincar. O que nós teríamos feito? Uma chapada de trás. Para ele saber que a chapada vem de ti mesmo. Ou porrada, ou insulto, ou não sei o que. Diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou, colocou a mão no ombro dele. Dizia Unais, Anas, é o nome de Anas bin Malik. Unais é o diminutivo, para mostrar mais amor. Adhabta haythu amartuk. Foste para onde eu te pedi, ou eu te ordenei, só isso. Não falou mais nada, professor sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik disse para o professor sallallahu alaihi wasallam, não, já estou a ir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Só, foi. Só isso. Chegou, colocou a mão para mostrar amor e disse, Ya Unais, ainda que era para Anas bin Malik não ficar assustado pelo fato do professor sallallahu alaihi wasallam ter encontrado ele. Usou uma palavra amorosa, Ya Unais, adhabta haythu amartuk. Foste para onde eu te ordenei? Só. Acabou o problema. Por isso que a Aisha radiallahu anha diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an biyadihi qat lam ra'atan wala khal. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca bateu a nada com a sua mão. Nem as suas mulheres, nem os seus trabalhadores. Nunca bateu a nada. Depois ela vem reforçar, porque há quem pode dizer, não bate trabalhadores, mas bate mulheres. Temos muitos que batem mulheres, esposas, muitos na nossa sociedade, infelizmente, que até dá espaço para um tema de uma completo. Mas ela nunca tocou em nenhuma mulher e nunca tocou nos seus trabalhadores. Nunca houve razão para o professor sallallahu alaihi wasallam ficar zangado? Já. O professor sallallahu alaihi wasallam já ficou zangado com a sua esposa e deixar de falar com elas um mês. Zangado com elas. Fizeram algo, para ele era grave. Mas levantar a mão nunca levantou. E nunca levantou a mão para nenhum trabalhador. Sabe que há casas, aqui nas nossas casas de muçulmanos, há jovens que levam porrada, trabalhadores. Mulheres então pior. Porque as senhoras são muito zangadas, de acordo com os seus problemas. O trabalhador, qualquer falha que comete, já entrou uma chapada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que isto não é conduta de muçulmano. Nunca fazer isto. Quinto, nós como muçulmanos, deveríamos ter cuidado, ou alguns cuidados, com algumas das coisas que nós fazemos que achamos normal, mas que não é normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Abi Dharr radiyallahu anhu, diz, Ikhwanukum khawlukum
os vossos irmãos, são vossos auxiliares, estes trabalhadores. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah colocou eles por debaixo das vossas mãos, quer dizer, debaixo de vossas responsabilidades. فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ. Se Allah colocou a eles debaixo de vós, que dê de comer a eles aquilo que vocês comem. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ. E que dê de vestir a eles daquilo que vocês vestem. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. E não ordene eles a fazer algo que eles não vão conseguir. Sobrecarregar a eles. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ. Se vocês forem a dar um trabalho que sabem que eles não vão conseguir, ajudem eles. Dê de comer aquilo que vocês comem. Dê de vestir aquilo que vocês vestem. Não sobrecarreguem eles e nem... Aliás, se vocês sobrecarregarem, ajudem eles. Que tal nas nossas casas? Você está a comer um frango assado, tua trabalhadora está a comer peixe, carapau, aquele de 10 ou 15 centímetros. É só olharem para a nossa sociedade. E ainda no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chama a atenção a isto, diz que vocês tenham de comer a eles o que vocês comem. Especificamente até para aqueles serventes, a casas que têm cozinheiras ou cozinheiros. Diz que aqueles cozinheiros ou cozinheiras, quando trouxerem comida para si, diz, dê a ele lukma ou lukmatain. Lukma nós usamos, os hafiz usam para correção no tarawih, mas não é isso. Lukma é a porção da comida que você coloca na boca. Você colocou um lukma, 2 lukma, excessivamente. Diz que dê a ele lukma ou lukmatain. Dê de comer a ele. Porque há vezes que a pessoa não se sente bem colocar o trabalhador na mesma mesa, mas no outro hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, coloque o trabalhador sentado consigo, porque isto é sinal de que você não tem orgulho. Coloque o trabalhador na sua montada. Hoje, nossos carros, você tem carro, não está ninguém na sua carrinha, você coloca o seu trabalhador lá atrás, amanhã chuva, sol, calor, mas não pode sentar aqui, senão a catinga dele vai ficar no seu carro. Quem está a cheirar mal esse trabalhador? Está a cheirar mal porque está a servir assim. Ele está a transpirar a servir assim. Então faz o quê? Se não quer comprar desodorizante para ele, põe ele no seu carro. O cheiro vai desaparecer, basta ele sair. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois ainda diz, porque ele é que esteve a confeccionar a sua comida. Vocês nunca ouviram aquelas passagens de alguns trabalhadores foram cozinhando para o patrão ou para a senhora durante não sei quantos anos, a serem maltratados. Quando encontrou um outro emprego, disse, sabe, minha senhora, eu durante o tempo que estava a trabalhar para si, a senhora não me dava de comer, maltratava, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu sempre cozinhava, cuspia naquela comida. Nunca ouviram isso? Cuspia naquela comida. Agora, estou a ir embora, salamu alaikum. Você já comeu saliva dela durante 10 anos. Daquela que você dizia, não lava os dentes, cheira mal, não sei o quê. Para te sabotarem, mesmo que você desse comida a ela, ela não iria comer porque sabia que cuspiu naquela comida. Isto é um exemplo do que poderá acontecer quando nós temos hábito de maltratar os nossos trabalhadores. Então, veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, dê de comer, dê o vestuário, você está com eles, dá de comer a mesma coisa que você come. É oneroso. Sawab é muito maior. Roupa. Viajou ou foi para algum sítio. Compra uma roupa para ela. Ou dê dinheiro. Olha, vai lá comprar hoje, alhamdulillah. Se você não consegue dar nada, vai lá comprar na calamidade uma boa roupa. Existem boas roupas na calamidade. Não estás a conseguir alcançar a dimensão daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, mas está a tentar. Pois é, vou dar o meu juba de não sei quantos 10 mil meticais, custa, mas está aqui 1000, vai lá comprar na calamidade. E quando eles estiverem a andar consigo, ninguém perceber de que este aqui é empregado daquilo. E ensinar aos nossos filhos que esta aqui é uma pessoa como nós. Falar com respeito, entrar, cumprimentar, se for para dar beijinho, dá beijinho. Você está a ensinar algo que no futuro vai voltar para quem? Vai voltar para ti. Se você ensina o seu filho a chegar a dar mão ao trabalhador, assalamu alaikum, amanhã quando você entrar em casa, o seu filho já vai estar habituado a dar mão ou dar beijinho. Não,
Tem pessoas que dizem, não dá, este aqui é empregado. Este aqui é não sei o que. Não. E o dunya, sabe Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. O dunya é redondo, gira ele. Há pessoas que ontem eram patrões, hoje são empregados. Eu conheço pessoas que eram patrões, hoje são empregados. Não conhecem vocês? É só analisar. Que eram patrões, eram pessoas ricas, hoje são empregados. Se ele tratava mal os seus trabalhadores, lá naquela altura que era rico, hoje, como é que ele deverá estar-se a sentir quando ele diz, ei, vai lá fazer isto, ei, vai fazer aquilo, e você pensa que é muito importante. Ei, estou a mostrar que eu sou patrão. Dar de comer, há pessoas que até dizem, este aqui, se eu der de comer a eles, vou estar-lhes a educar a comer boas coisas. Qual é o problema? E ele em casa não vai ter, deixa ele usufruir, naquele momento que está consigo, vai usufruir de alguma coisa. Sabe que na altura dos raptos aqui acontece sempre, né? Mas há um tempo atrás foi raptado um senhor. E quando aquele senhor foi raptado, eu sinceramente, não sei se eu falei aqui, mas já falei, eu nunca senti, não estou a dizer que senti ao contrário. Atenção, senão vão deixar de dizer sentir o contrário, sentir felicidade, não. Nunca senti tanta dor de todos aqueles que foram raptados, como senti dor por aquele senhor que foi raptado. Por que acham? Era uma pessoa muito bondosa. E até as pessoas que estivessem, aquelas mamanas que vendem em frente da loja dele, ou que ficam do outro lado, aqueles sentiram mais dor que nós os outros. E não eram trabalhadores dele. Só aquela coisa de chegar, comentar aquele, ajudar isso, ajudar aquilo, ajudar aquilo. Os trabalhadores, ele nem quero falar. As pessoas, entre aspas, não são familiares, sentiram dor por aquele senhor ter sido raptado. Os outros, como são raptados, há pessoas que até dizem, fez bem, aquilo ali maltrata muitas pessoas. Agora, nessas vandalizações que aconteceram, na altura das manifestações, as pessoas que foram vandalizadas, eu ouvi, alguns sítios, alguns disseram, coitado daquele bairro, ajudava tanta gente, tratava tão bem os trabalhadores. Outros sítios disseram o quê? É bom. Aquele ali faz muito mal às pessoas. Estão a ver como é que você atrai, às vezes, maldição, sem se aperceber, tuas atitudes só. E amanhã nós todos vamos partir. Como é que os seus trabalhadores vão falar? O que vão falar de si? Há pessoas que têm trabalhadores 500, 600, 800. Façam lá uma estatística com os vossos trabalhadores, naquele sistema de Google Form. Não coloca nome ali. Façam uma estatística. O que é que vocês acham do patrão? O que é que acham da comida? O que é que acham disto? O que é que acham daquilo? Hão de ouvir. Se não aparecer nome lá, vocês já hão de ouvir o que aqueles trabalhadores pensam de vós. Experimentem. E não vai ser ingratidão. Pode sim, 10% dizer, isso aqui eu faço, já fiz, ou não faço. Mas 90% das pessoas vão exprimir aquilo que está dentro de seus corações. E eu vos garanto, maior parte dos patrões maltratam os trabalhadores, sugam os trabalhadores, não têm consideração pelos trabalhadores. Portanto, seja ele muçulmano ou seja ele kafir, atenção, seja ele muçulmano ou seja ele kafir, nós temos obrigações para com eles. Em medidas diferentes, mas temos obrigações. Em termos de contrato, aquilo que estiver no contrato está lá. Seja ele muçulmano, seja kafir, nós temos que cumprir com aquilo que está escrito. E não tentam ludibriar os trabalhadores. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não dorme. Allah subhanahu wa ta'ala está atento. Vejam que, para terminar, Abu Bakr radiallahu anhu e Umar radiallahu anhu estavam numa viagem com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E naquela altura, durante a viagem, contratavam algumas pessoas para cozinhar. Abu Bakr e Umar radiallahu anhuma acordaram, foram ver o jovem que deveria ter cozinhado, estava a dormir. Então, disseram, este aqui é um dorminhoco. Innahu lanaum, é dorminhoco. Depois disseram, vai lá ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e peça ao profeta sallallahu alaihi wasallam caril para nós comermos. Na viagem. Aquele homem foi ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Bakr e Umar radiallahu anhu, mas estão a pedir caril. Diz, vai dizer a eles que eles já comeram caril. Ele foi lá. Diz, profeta sallallahu alaihi wasallam, está a dizer que vocês já comeram. Mas comemos aonde? Foram lá. Ya Rasulullah, o homem diz que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que nós já comemos, sim, vocês comeram. Eu até estou a ver carne, pedaços de carne
nos vossos dentes daquele homem ali. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam soube? Diz que aquilo que vocês falaram para ele, o homem estava a dormir, não o insultaram, não o ofenderam, só disseram que ele é um dorminhoco, só. Esse é Rasulullah, peça a Allah subhanahu wa ta'ala para nos perdoar. Diz que não, vão pedir a ele, para ele pedir a Allah para vos perdoar. Vão pedir a ele, aquele trabalhador, para querer dizer que não podemos olhar para as pessoas, não são nada. Esse aqui é meu empregado. Não. Aquele que é teu empregado perante Allah subhanahu wa ta'ala pode ser milhões de vezes melhor que tu. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صلوا على نبينا محمد كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.